Fala galera, aqui é o Diego WP. Esse é mais um daGringa, onde eu separo aí alguns vídeos, alguns tutoriais gringos aí pra gente assistir junto e conversando sobre ele. Nesse vídeo aqui, a gente vai ver esse vídeo do Rino, do Living with Pixels. Vamos ver, eu não conheço muito ele. 189 mil inscritos. Ele ensina qualquer coisa relacionada a ter seu próprio negócio de web design, usa ferramentas no Code como Elementor e design no Figma. Tá? Ele explica que tem alguns links de afiliados, aqui tem alguns outros links, vamos ver o Instagram. Legal. Living with Pix, vivendo de Pix, aí é bom. Vamos lá. Então esse aqui é o vídeo, como começar um negócio de web design sem dinheiro. Eu não sei de onde que ele é. Vamos ver se ele tem alguma informação aqui. Acredito que não. De onde ele é? Não. Enfim, obviamente ele não é do Brasil, então pode ser que algumas coisas que ele fale não se apliquem aqui. Mas vamos assistindo junto, eu vou dando meu ponto de vista e a gente vai conversando. Vamos lá. Como começar seu negócio de web design sem dinheiro? Vou deixar a velocidade normal mesmo. Legenda... É a legenda gerada automaticamente e eu vou colocar para traduzir automaticamente para o português. Então pode ser que a legenda fique meio engraçada, não fique aquele negócio certinho. Mas eu vou ouvir em inglês também e vou complementando, beleza? Big misconception is that you need a lot of money to start your own web design business. And yes, I know designers do look fancy with their laptops and all that software, but it's actually not that expensive. Because I've been doing this for years and I still almost have no costs. So in this... Isso é verdade, porque eu comecei a trabalhar com isso em 2011, 2010, 2011. E eu tinha um laptop da Casa Bahia, assim, do mais barato. Ganhei de presente da minha tia e ali eu comecei o negócio, cara. Fui pegando meus primeiros projetos ali e fiquei até de 2011 até 2015 só com esse notebook, depois troquei outro. Foi sempre notebook. Agora mesmo eu tenho uma mesa com um desktop, tenho um outro notebook mais chique e tal. Mas a essência é essa, com um notebook você consegue fazer milagre. De verdade mesmo. This video I want to show you how you can start with $0 and even keep the cost low once your business starts to grow. The only thing you really need is a computer, but this can even be an old computer because most of the things we do as a designer happens in the browser and that doesn't require that much from your computer. Verdade, hoje em dia WordPress, Canva, Figma não tenho certeza, mas acho que sim também. É tudo muito leve, tudo roda direto do navegador, então você não precisa ter um computador muito potente para começar assim. Lógico, se pegar uma coisa muito fraca, talvez tenha alguns problemas, uns gargalos, mas às vezes mesmo assim você consegue trabalhar, entendeu? Vamos lá. So let's get started. Level 1. Making money without paying for anything. So here's a counter and let's see how long we can keep the cost at just $0. So what I would do if I had no money is I would just sell designs for a while. And this is possible because Figma, which is the best design tool in the market right now, has a free plan. As you can see right here, and you can have unlimited personal files. It seems like you could only have 3 files, but these are shared files. So I'm still in the... Aqui ele tá traduzindo como faltas, mas ele tá falando files, que é arquivo. Então, deixa eu dar uma olhada aqui. Você pode ter no plano grátis do Figma, você pode ter 3 arquivos Figma e 3 FigJam. No plano gratuito, no caso. Like you could only have 3 files, but these are shared files. So I'm still on the free account, I have more than 3 files and I can still create a new design file if I want to. And you can even share your designs for free via the link over here. So in the beginning, I just wouldn't start building websites because building websites isn't free if you don't know how to code. And most designers that are starting out just don't know how to code. So then the only option I think you have is just to sell yourself as a freelance designer and make your money in that way. And if you don't have any clients yet, then just go to YouTube, just search for Figma tutorial. Tá, ele tá falando que a maneira mais fácil é você começar como design, começar fazendo layouts no Figma, porque se você não souber código, você não vai conseguir desenvolver o site inteiro. Eu discordo, porque tem a versão grátis do Elementor, WordPress, você consegue de graça também, então eu acho que não.
Eu acho que não necessariamente para você gastar R$0, você tem que ficar só no layout no Figma. Não, você consegue fazer um site inteiro. E outra também, se você vai fazer o site, você já vendeu o projeto. Se você já vendeu o projeto, provavelmente você já tenha pego um valor de entrada. Então você consegue incluir os custos das ferramentas, dos plugins, do que você for usar, você consegue incluir no valor final, entendeu? Vamos lá. And then follow one of the projects. Don't just start with the basics, but follow a project and create a fake project, which you can then put in your portfolio and you can share that with the people you know. You can do this in real life and on social media. I've always used social media to show the world what I can do, and in this way I always got work. And I say this because I think a lot of people think that you need a portfolio to get started, but that's not really the case. Your social media, your Instagram, your LinkedIn profile can act as your portfolio if you don't have a website yet. Because the Ah, legal. Isso é importante. Ele tá falando que você consegue... Sim, para você começar, você não tem cliente, você não tem projeto ainda, começa a trabalhar em projetos falsos, entre aspas, assim, projetos pessoais. E colocando eles no portfólio, seu portfólio não precisa ser necessariamente um site. Você pode criar um Instagram e ir postando seus trabalhos lá. Ele falou de outras redes também, LinkedIn e tal. E aí, a partir disso, você já tem um negócio para você mostrar para os seus potenciais clientes e potencialmente vender seu primeiro projeto. goal of your portfolio is to show the world what you can do, and social media is a great tool for that. So this is how I've always done it, but I've also seen people having success with websites like Fiverr and Upwork, which are freelancing websites where you can list your services and then get hired by companies. This all sounds great, but the competition on these platforms is really high compared to when you would just use your local network. Of course, this depends on the country you live in, because in some countries there is more opportunity to make money in your local area than others. So if you really don't know anyone with a business in your area that you can help to improve their design, then these websites I think are a great start. Put all your hopes into a platform like this. So I would go for the social media route and then sell my websites for a few $100s at least when you're starting out. So I would Beleza, ele falou de duas plataformas de freelancer aqui, acho que o Fiverr e o Upwork, certo? Eu vou até abrir elas aqui pra gente ver. Tem o Fiverr e tem o Upwork. Beleza. São plataformas de trabalho freelancer que você consegue vender pro mundo inteiro, no caso, né? Por exemplo, esse aqui é o Fiverr. Na verdade, ele entrou no Fiverr Learn, que são cursos. Ó, tem vários cursos aqui, esses são os preços dos cursos. Mas eu quero o Fiverr normal, que é a plataforma de freelancer. Por exemplo, vamos pesquisar aqui. Website Development. Até ali, ó. É aqui mesmo. Ó, que ele mencionou, a concorrência é muito alta. Pesquisei por desenvolvimento de website. 46.130 profissionais disponíveis, serviços disponíveis no caso. Então você vê que a competição é bem acirrada e por causa disso também os preços tendem a cair lá embaixo. Ó, como você pode ver, ó, cria o seu site no Webflow, cria o seu site no Wix, os valores são esses. E tem um detalhe muito importante também, que nesses sites você compete bastante com... Você compete com o mundo inteiro, então tem bastante pessoas onde a moeda é mais desvalorizada. Por exemplo, profissionais da Índia, eles costumam cobrar mais barato do que o mundo inteiro praticamente. Então, eu não sei, um serviço aqui, por exemplo, que o mais barato que você consegue cobrar R$500, eles vão lá e vão vender por 300. Às vezes pode fazer sentido para você, principalmente se você está começando, não deixe se limitar muito pelo que você vai ganhar no trabalho, foca em desenvolver seu portfólio e tal, ganhar experiência. E então, às vezes pode fazer sentido para você, pode não fazer sentido também. O Fiverr, ele é mais preço lá embaixo, mas o Upwork, ele costuma ter preços melhores. Ó, design e tal, vamos ver.
Tem de tudo. Aqui é muito bom, tanto para você contratar quanto para você pegar serviços. Enfim, acho que eu tô me estendendo demais. Qualquer hora eu gravo um vídeo falando especificamente dessas plataformas. E vamos lá. Se vocês se interessam por esse conteúdo, por falar nisso, deixa aí nos comentários, que aí eu vou tentar gravar um vídeo falando só dessas plataformas de freelance gringas, beleza? E por isso que é importante estudar inglês também. Vamos lá. Would just create these kind of posts which I created for Living with Pixels and just show my work in this way and then sell my designs. For a beginner, I would advise to never sell your designs for less than a few $100s because otherwise you're just undervaluing yourself in my opinion. So for level 1, the counter is still on... Ele tá falando para não cobrar menos do que algumas centenas de dólares, mas a gente tá no Brasil, então no caso seria reais. Eu acho que tem que achar um equilíbrio, porque como você tá começando, nem sempre você vai conseguir cobrar o preço mais caro, assim, de alguém, o preço que alguém mais experiente cobra. Mas também você não pode jogar o preço lá embaixo e perder o respeito do cliente praticamente, entendeu? Então você tem que achar o meio termo aí entre conseguir seu trabalho, focar, né, em experiência ao invés do dinheiro, mas também não, e no caso, pagar para trabalhar, entendeu? Vamos lá. $0 because we've potentially already made a few $100s. But now the following question is, how do you get paid? Do you need to pay taxes? Do you need to register your business? Let's see how that works. In many countries, you don't have to have a registered business or pay taxes for the first few $1,000s you make. And of course, I cannot give advice for every country. You should Google and see what the rules are in your country. I forgot to do this, so I had to spend a year in jail, but that gave me some time to read some books. That's a joke. So in the beginning, you can just ask your client to send money to your personal bank account directly, or you can create a PayPal address, which is also free by the way, and then let them send the money to your PayPal. On platform... Aqui ele tá falando de plataformas para você receber o dinheiro. No caso aqui a gente tá no Brasil, ele falou do Dio ali, falou umas outras ferramentas, mas eu acho que não se aplica muito pra gente, assim. Eu não vou entrar muito em detalhe, mas o PayPal funciona, eu recebo pelo PayPal atualmente e funciona bem pro Brasil, tanto para pagamento... Acho que para pagamento do Brasil não faz muito sentido, mas para pagamento de fora, o PayPal funciona bem, apesar de não ter as melhores taxas, tem opções melhores. E tem outras plataformas também, acho que PagSeguro, se eu não me engano. Eu preciso dar uma pesquisada melhor quanto a isso, mas você vai ter que receber o pagamento pelos seus trabalhos de alguma forma. E é isso que ele está falando aqui. E o PayPal é uma boa opção, eu acho, no Brasil também. Forms like Upwork and Fiverr sometimes... Aqui tem Pix. Pix é bom também. There's a payment system already built in, so then you don't have to do this. So in the beginning, you don't have to worry about all that paperwork, but there's one paper you need, and that is an invoice, because the businesses you work for will probably ask for an invoice, because otherwise they can't pay you. And you can even... Quando você faz... Ele tá falando de invoice aqui. O que é invoice? É uma nota fiscal, só que não é uma nota fiscal, assim... É um documento ali mostrando quanto que foi pago, de quem foi pago, para quem. Quando você presta serviço para fora, eles pedem esse documento. E no Brasil seria a nota fiscal. Eu acho que eu vou pular essa parte aqui, que ele está falando mais dessa parte burocrática e muita coisa aqui não se aplica ao Brasil. Mas o que você tem que ver nesse caso é conversar se você... Você não precisa disso para começar, honestamente. Mas conforme seu trabalho vai crescendo, você vai conseguindo clientes, é legal você buscar um contador e regularizar tudo certinho, beleza? Vou pular aqui, vamos ver até onde que ele... Invoicing to templates. Gerador de invoice, vamos traduzir como interpretar como nota fiscal. Eu acho que até aqui, ó. Gerenciamento de projetos. Management. You're gonna treat this thing like a real business.
The truth is that every project is different. Some clients are really easy and some clients are not really easy to work with. But this also means that every project has different tasks. And in order to manage all of that, you need some sort of system to manage all of those tasks. So when I started out, I used Google Sheets. I thought that this was a great idea. I would just put in all the tasks I needed to do for this project, and then I used colors to mark them off when they were done or when I was working on it, and then I would share this link with the client so that the client could see my progress, which I thought would work out as motivation to actually finish it. And most of my clients were already using Google Drive for their photos and for text for the website. So I was like, everything in one package, what's better than that? But there were some problems with this approach. First of all, Tá, só pra resumir, ele tá falando que ele no início ele usava o Google Sheets, que é o Excel, para gerenciar os projetos e mandava para os clientes e tal, mas obviamente não é a melhor. A gente tem muita ferramenta melhor e eu acho que ele vai falar sobre isso. is that every project had a different sheet, right? Because this sheet was shared with this client and then I had another sheet for another project. So you don't have an overview of what's going on in your business. But also I couldn't prioritize what was most important today because everything was in a separate list. And another problem is that this sheet was actually better for my client than for me, because some clients can be very demanding, and when you give them the freedom to see your progress, some of them will act like they are your boss. And the reason why I started this is because I wanted to have freedom. But here I was sharing what I did with everyone, and I felt like I now had 10 bosses. So I also wanted to create some distance between what I was doing and the client. They don't have to see everything that you're doing. I mean, some days I just don't work on a project, but some clients just think that you need to work for them every day because they paid you, and it's just a mess. So I just wanted some distance. So I started searching for free project management. Ah, legal que ele falou aqui, que no começo ele queria mostrar serviço, então ele abria lá a planilha do Excel, colocava tudo passo a passo que ele estava fazendo bem detalhado. Isso acabava gerando um microgerenciamento por parte do cliente. Assim, o cliente acabava querendo saber tudo que ele estava fazendo. Caso ele não mexesse em nada naquela planilha, algum dia o cliente ia e cobrava. Então isso aqui é bem interessante. É uma boa ideia do que não fazer. E agora ele vai mostrar do Trello, que é uma ótima ferramenta mesmo. Eu já usei bastante também. Vamos lá. Tool. And the first one that I found was Trello. Trello is super easy. You have columns and you have tasks within those columns, and then you can easily move tasks around. For example, like this, to do, doing, and done. Or like this, you could have a one column per client, and then you can have a card like visual design, feedback, and you can just easily add tasks like this. And then to prioritize what you have to do first, you just click and drag and put it on top. So then you can see what tasks are on top and you can easily decide what you want to do that day. And basicamente, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Esse aqui é o Trello, ele funciona com colunas. Você cria cartões dentro de cada coluna, funciona meio como um post-it. E aí você consegue mover esse post-it, que no caso seria o projeto, entre as colunas, entendeu? E se vocês quiserem saber mais, deixa aí nos comentários que eu posso estar criando um vídeo de como usar o Trello nos seus projetos. Assim, é uma ótima ferramenta. E é gratuita também, a maior parte dos recursos. tasks are on top and you can easily decide what you want to do that day. And I love Trello because it's free and it's super simple to use. But I still found myself having a little bit too much chaos. So then I started to look to a more professional tool, which also had a great free plan, still has, which is Asana. And in Asana, you can create projects. So you can create one product per client and then you can add all the tasks in here. You can assign people to it and you can assign a deadline. So let's say that you want to change the logo tomorrow. You put it on tomorrow, and then if you click on My Tasks over here, you will get all the tasks that you need to do today, or that you need to do tomorrow, or that are already due in the past, which I found worked really good because you sit down once and you think about what would need to happen now, then you put it in there and then you don't have to think about it anymore because you just click on My Tasks
and you start working. So that created some peace in my mind. So that's why I like Asana. If you work alone, the free plan is great. I've used this for years without paying. Unlimited tasks, unlimited projects. It's just a super great plan. And if you... Ele tá falando do Asana, que é uma outra ferramenta. Eu tentei usar muito antigamente, quando eu trabalhava numa agência de publicidade em 2014, 2015. Eu achei meio confuso. Se você for alguém que está começando, uma equipe pequena ou só você trabalhando, sim, pode ser que tenha mudado, pode ser que tenha melhorado, mas eu não vejo necessidade. Eu acho que o Trello e outras ferramentas cobrem bastante, mas obviamente que vale a pena ser experimentado e que às vezes para você pode funcionar, entendeu? If you want complete freedom over your project management tool and you already know what you want and these tools don't give you what you want, I would recommend Notion, because Notion is a tool where you can create your own kind of system. It's super customizable. It's like Elementor Pro, but then for your project management tool, if that makes sense. So you can do anything you want. Like here you have the Trello, you can create a list, you can create projects. So this is like a combination of all, but the learning curve is also a little bit higher, and they have a great free plan as well. So isn't it cool that we now are designing websites with Figma for free, we are sending invoices, we are managing our projects like a pro for free. So at this point we've made a few $100 and we are ready for the next level, which is designing and building websites. So until now we've just done design, but when you can combine designing and building websites. Tá, agora ele tá falando que chegou a hora de não vender só design, mas também design e construção de sites. Vamos ver o que ele vai falar. You are a lot more valuable to companies. And this means that you can ask more money for the things you're doing. So now we're going from the hundreds of dollars to the thousands. And not everybody will be able to sell for a few thousand in the beginning. This is of course practicing, but everybody understands that designing and building is more valuable than just designing. É, isso que ele falou é verdade. Cadê a frase but everybody aqui? understands that Tá, o que ele tá falando aqui? Antes você vendia só design, que obviamente tem o seu valor e tal. Só que assim, os websites, eles têm a parte do design, mas eles têm também uma parte muito técnica, que pelo menos aos olhos do cliente é uma coisa complexa, assim, de outro mundo, que não é, a gente sabe. Mas pro cliente é. Então é um negócio que você fazer o design e você também fazer a parte técnica é um negócio que agrega muito valor ao seu projeto. E isso você consegue cobrar muito mais por isso. E é o que ele está falando nessa frase aqui, ó. Fazer o design e construir é mais valioso do que apenas fazer o design. É a mesma lógica, por exemplo, de um impresso. Você fazer a arte de um outdoor. Você também vender o outdoor ali. Obviamente que o preço vai ser muito maior do que fazer apenas a arte do outdoor. Eu acho que é mais ou menos isso que ele quis dizer. Designing and building is more valuable than just designing. But like I said in the beginning, building websites isn't free. But we have already made a few $100, so we can use that money to invest in a building tool and one other thing, which is hosting. So in order to keep your website live 24/7, you need someone to host your website. This is a company that just keeps your website live 24/7. And of course, you have to pay a little bit for that. And this is just a few dollars per month. You also will need a domain name, which is the name of your website, which will link to the hosting where your website files are. A lot of companies offer domain and hosting in one package so that it's easily and convenient. Domains usually cost around $1 a month and hosting a few dollars, so 4 or 5 or 6. So at this point we have to spend some money, but we can easily make that money back by letting our clients pay for it. Let me explain. So your client needs a website and you have learned. Tá, ele falou aqui que o primeiro passo é contratar um domínio e uma hospedagem. E nesse exemplo aqui ele tá mostrando a Hostinger, beleza. Vamos lá. How to build and design a website. You watch some tutorials, you know how to do it, and they want a website. Well, why should you pay to keep their website live?
That doesn't make a lot of sense to me because it's their website at the end of the day. I think that you should get paid for the design part and the building part, so óbvio, o the work servidor tem that que is ser pago pelo required to cliente. build the whole thing. But I don't think you should pay to maintain and have the website live forever, in the same way as you have to pay for your own domain name and hosting if you want your own website. So you can just tell your clients like, hey, you should buy domain and hosting, and then I can start building the website, because you need hosting and domain in order to start building the website. So let's take a look at an example. For example, Hostinger is a company that has affordable hosting. It's a super nice company and they offer WordPress packages. And as you can see, they have a plan for one website. It's $2 per month if you pay for 4 years, and it's $4 per month after that. And the domain needs to be added. So at least I would say they're paying around $5 per month to have their website live. We're not looking at the discount right now. I'm just looking at the actual prices of the packages. But as you can see, if you pay a little bit more, around $7, you can have 100 websites hosted on this plan. So this means that they are paying around $5 per month to have their website live. But if you would buy the 100 website package and you would charge them $5, for them it wouldn't make a difference. It would actually make it nicer for them, because most clients don't want to mess with hosting. They don't understand what it is. So they are super happy if you manage that. So you could say like, okay, you can buy it yourself or you can buy it through me. You're not gonna pay more and I manage it. And the thing is, when you have 10... Interessante. Ele tá falando aqui que você pode também revender a hospedagem para o cliente. Você pode falar para o cliente aqui, ó, tem esse plano mais barato aqui, que ele falou $5, não sei. Aqui tá R$1,99. Que o cliente pode contratar a parte, aí ele faz a contratação e você configura para ele tudo certinho. Ou você pode contratar esse plano aqui, que ele tem um valor maior. Eu acho que esse valor deve ser por site, R$2,49 por mês, não, R$12,49. Enfim, você contrata um pacote maior, um plano maior de hospedagem que suporta vários sites diferentes. E aí você vende para cada cliente cobrando esse valor aqui. E aí você meio que gerencia ali para o cliente e fica com o lucro, entendeu? Então, ao invés de falar para o cliente ir lá contratar por conta, você contrata um plano maior, vende um pequeno espaço aqui. No caso, esse plano cabe 100 sites. Você vende um só para ele, cobra os $5 ali que ele está falando no exemplo. E nessa você tem uma receita recorrente ali, entendeu? É interessante, mas tem que analisar certinho o seu caso para ver se vale a pena, entendeu? Mas geralmente vale. Voltando. Clients paying you $5 per month, that is $50 per month, which pays for your website package. You can even easily go to a higher, more performing package with that money. So it's just much smarter to convince your clients to do that via you, so that you make a profit. And the beautiful thing is here that when you have a few clients paying that, then you don't have to pay for your own hosting as well, for your own portfolio website, right? Como você contratou um plano maior, tem outros clientes usando ali, pagando, você está lucrando e ainda você tem espaço para pôr os seus próprios sites sem pagar nada. Isso é bem legal. At some point, you want your own portfolio website and your clients will pay for that. You can use the same trick for your website builder, because right now we just have hosting, we need that, but we also need something to build our website with. For example, Elementor Pro, and they have a 25 website package. So if your client would have paid this individually, they would have paid $59, because Elementor is going to increase the price of the single package, $59, which is around $5 per month. But if you buy it for them, you only need 4 clients to pay for your subscription as well. And then you can use Elementor Pro as well to build your own website. So if you just... É a mesma lógica, com o Elementor também. Você contrata, ao invés de falar para cada cliente contratar a própria licença do Elementor, você contrata esse aqui que tem várias licenças e aí você cobra do cliente. Você pode cobrar esse valor, ou às vezes você faz um bem bolado ali que inclui hospedagem, inclui Elementor Pro e outros plugins. E aí você vende para cada cliente por um valor que cubra os custos e ainda você lucre com isso, entendeu? Bem legal.
well, then you can use Elementor Pro as well to build your own website. So if you just charge your clients $10, which is exactly the same that they would pay if they had to buy the software themselves, because again, you are not responsible for their monthly cost to keep their website live, you should just get paid for the building and the designing, right? So in this way, you're making profit and your clients pay for your software. And it's a great deal for them because they don't have to mess around with everything they don't understand, and they still pay the same. What I do personally is I charge them $20 per month because I offer a little bit more. I also offer a security plugin, and I have some more advanced plugins that I also buy with this method, and I update their websites each month, so that is also nice for them. So they just pay me $20 per month, and I tell them like, hey, if you would have bought it yourself, it's around, what is it, $15, $16, and for that $4 I would just update your website. And most of them are super happy to do that, because for most businesses that small amount is nothing, and it's just nice that somebody manages that for. É bem legal. O que ele tá falando é que ele vende um pacote, é mais ou menos aquilo que eu falei. Ele vende um pacote que inclui hospedagem, inclui Elementor Pro, inclui um plugin de segurança. E também inclui um pacote de manutenção ali, que ele vai, atualiza todos os plugins todo mês, fica de olho ali no site, vê se está tudo certo. E ele cobra $20 por isso. Se os clientes fossem contratar tudo à parte, sem esse plano de manutenção, ia dar uns $15, $16. Então, nessa ele tem o lucro, porque ele comprou a versão que inclui vários sites, várias licenças do Elementor Pro, então ele paga bem mais barato por licença, ele revende para o cliente, né, dentro desse pacote, e tem um baita lucro aí. E é uma receita recorrente todo mês. Então é um negócio bem interessante para se pensar. Se você ainda não faz isso, é bem legal, bem interessante. For them. So be smart, use this method, guys, because you just paid $200 and maybe $100 for the hosting. So the counter is on $300, but after a few clients, it's back at $0. It's great. And by the way, I do have a discount code for Hostinger, which is 10% off. So if you want to get Hostinger and you use the code Living with Pixels at checkout, you will get 10% off your purchase, which of course is nice. The links to this page and the discount is in the description below. I do not have a discount for Elementor Pro, but they just reduced their pricing. This plan originally was around $1,000. It's now $400. So even if you exceed the 25, you can upgrade to this plan, and then you will have 1,000. And then it's more than enough for many years to come. And as you can see, you only need 7 clients times this amount in order to pay for your big Elementor plan. And Exatamente. Se você tiver 7 clientes pagando isso aqui por ano, já paga esse valor. E aí, 1.000 menos 7 sobra 993 licenças do Elementor, que você pode usar em outros sites e lucrar, entendeu? Ou usar para você mesmo nos seus projetos. Only 4 clients to pay for your expert plan. These links are also below, by the way. There is one other option though, which I want to mention. And the reason why I don't recommend Elementor Free is very simple. With Elementor Free, you can only edit the inside of a page, but once you want a menu, a footer, a blog, or any kind of post or a contact form, you will need Elementor Pro. So Elementor Free is more to taste Elementor, but it's not the real deal. I do not recommend to build whole websites with just Elementor Free. And sim, dá pra você montar um site grátis com Elementor, isso que ele falou, menu e tal, é só você... Tem formas, entendeu? Mas não vale a pena. Se você tem o Elementor ali, sabe usar bem e tal, consegue fazer de forma fácil e rápida com o Elementor Pro, vale a pena você pagar do que gastar um monte de tempo tentando contornar a situação, entendeu? Yes, you can use some add-ons, but then you're working with 10 different tools and it becomes a mess. Problems will occur, so everything you need is an Elementor Pro. I think there are some competitors now which are becoming better, but Elementor Pro is still, in terms of features, the best option in the market. For hosting, Hostinger is affordable, but if you want the best of the best for hosting, then I would recommend SiteGround, which is the more premium hosting provider, super good support and fast, secure. Hostinger, by the way, I've tested it, it's also fast. SiteGround is like the more premium option, so I also wanted to say são hospedagens that. So let's take a look at the counter. We have invested like $300, but after a few months building a few websites,
having a few clients, you already made Pode that usar money. tranquilo, mas existem opções melhores. Se você quer um site de alta performance, assim, é legal olhar outras opções. Agora, se é um site normal, com pouco tráfego, dá tranquilo também. Back, so we are back at zero. You see, this business is super low risk to start. Still, let's now go to level 4, which is making your life a little bit easier. Beleza, nível 4, tornando sua vida mais fácil. So you've used these methods and you've started to make a few $1,000s, and now you're like, okay, the costs are not that high, I know, let's just invest to make my life a little bit easier. And then the first thing that I would recommend for you to invest in is a password manager, because you're dealing with passwords all the times for your accounts, for your client accounts, and you want a solid option. 1Password, in my experience, is the best. I've already tested 3 different platforms and I think 1Password is really good. And the interface is just really nice. It also has an app. You can log in with Face ID. Sim, ele tá falando agora de... Tá, agora que você tem sua empresa, tá rodando dinheiro, o que você pode investir de ferramentas para tornar sua vida mais fácil? Aí ele falou aqui, essa ferramenta de gerenciamento de senhas. É interessante, mas... não é obrigatório, assim, sabe? Então... não sei. Eu acho que ele botou aí mais para fazer um publi, ganhar ali a comissão de afiliado. Que necessariamente ser uma ferramenta para o seu estúdio de web design, digamos assim. Vou até pular aqui, vamos ver outra ferramenta. The next thing I would recommend, like I already said, is security, because you're dealing with WordPress websites. Plugins de segurança são are importantes. not the most safe websites there are on the planet. Like if you want a 100% secure website, you should have something that doesn't have a login, right? That is something you can achieve with coding, for example. So there are security threats. That's just the case. In my experience, my client websites have been hacked 2 times now, actually 3, I think, in the last all of those years. So it's not that bad. When it happened 2 times, I was like, you know what? I'm gonna invest in a security plugin to make the risk lower. For that to happen. There are all kinds of features in a security plugin to make it safer. For example, you can hide. Isso é muito importante porque tem hack, não é nem hackers, é umas ferramentas que ficam automaticamente procurando sites WordPress e tentando hackear, assim, explorando vulnerabilidade e tal. E muitas vezes de forma automática, assim, eles ficam atirando para todo lado e alguns dá certo, entendeu? Então é muito importante você ter um plugin de segurança em seus sites, que é justamente para se proteger disso. E é importante manter também o WordPress e todos os plugins atualizados, porque muitas atualizações incluem justamente atualizações de segurança, entendeu? Muitas vezes uma vulnerabilidade é encontrada e todo mundo fica sabendo, então os hackers, assim, eles acabam explorando essas vulnerabilidades e saem atualizações que protegem, que corrigem essa vulnerabilidade, entendeu? Então é muito importante manter tudo atualizado e ter um plugin de segurança. So hackers will try to get into your website by going to the login page, because every login page of each WordPress website is the same. It's just a domain name /wp-admin. So you can hide that. It auto blocks people that are trying to log in too many times. And I still need to make a video on this, which I want to do. But for now, all I can say is that it lowers your risk of getting hacked. I have learned, by the way, that hosting is also really important when it comes to security. I didn't know that, but a good hosting provider also keeps out most of the threats. So you are lowering the risk with a plugin like this, which is, by the way, the second biggest security plugin on WordPress. So that's also pretty safe. But do not buy some kind of weird hosting company in some country or some friend who has a server. It's nice, but it's not that safe for your clients. So you should, I think, take some responsibility in that and pick a hosting company that is worldwide, that is good, something like SiteGround or Hostinger, to already avoid the risks. So this is $199. They also increased their pricing, which of course I'm not a fan of, but it is what it is. It's $299. That is the price per year. So divide that by 10 and then by 12, and it's around $2.50 per month per website. You also have another big plugin, which is WordFriends, which is actually the biggest security plugin on WordPress. But this is also not the cheapest one. And from my experience, this slows down your website a bit. So that's why I prefer iThemes.
even though it has become more expensive, because back in the day, this plan was for unlimited. So people who have bought it before, that's smart, but security is important. So this is a step you take when you are already on another level. Tá, ele sugeriu aqui 2 plugins de segurança, que é o iTeam Security e o Word Defense. Eu conheço mais o Word Defense, não cheguei a usar esse outro não. Mas são os 2 maiores do mercado, assim, os 2 mais confiáveis, digamos assim. Devem ter outros também, mas eu pessoalmente não conheço. Preciso dar uma estudada sobre isso. And then the last upgrade, which I think you should make when you care about your time, is a new laptop. Yes, I know, that's not why you clicked this video. And I know that a lot of our tools are in the browser, so you might think that it doesn't make a big difference. But when I switched to a new MacBook, oh Lord, even YouTube.com was faster. It's unbelievable. Yeah. And why I recommend Apple is because with their new chips, it's not that expensive anymore. I know Apple has this image that it's super expensive, and yes, that is true for many of their products, but for the new MacBooks and all their normal computers, it's actually not that expensive because they don't run on Intel chips anymore. They now have their own chips, which are... Eu vou pular essa parte. Ele tá falando o que exatamente? A partir do momento que você consegue tá ganhando dinheiro com o seu negócio, você tem que investir em equipamento. E então, igual a gente falou no começo, você consegue começar com um notebook fraquinho e tal. Mas, pô, ele tá travando ali, acaba tomando tempo, entendeu? Então, a partir do momento que você tá ganhando dinheiro, vale a pena você investir em um equipamento melhor. E ele sugeriu o MacBook Air aqui. E eu era meio teimoso com isso. Fala, não, o Windows é melhor, mais barato, não sei o que, blá blá. Mas eu comprei um MacBook Air esses tempos, o M2. E é muito mais rápido que o Windows, cara. Tipo, é 8 GB de memória. O meu, ele vale por 32 GB do Windows, porque o gerenciamento de memória dele é muito bom. Então, é importante, tipo, conforme você for crescendo profissionalmente, você ir investindo em equipamentos melhores. For M1, just starting in, want to command laptop and go to a meeting, to a client, which I do sometimes, and when you have a computer that's not possible. Sometimes you just want to hook it up to a monitor and show what you've done, so that's why I recommend the MacBook Air. With the M1 chip base. So this business model, as you can see, is quite low risk. You can make a lot of money by using the method of letting your clients pay for your software. But I don't want to paint a picture that you should go in this because it's low risk and you just want to make money. Because I think there are too many people in this market that are just here to get money. But if you don't have a passion for design, then I would not recommend to go into this because you're gonna spend a lot of time designing, and if you don't enjoy that, then I don't think you can produce good work. So the passion is also really important, but showing that this is accessible and a really good business model even for beginners, I think is important. So if you want to get started with web design, you should check out my channel because this is what my channel is all about. I'm starting to make Figma videos. I have a lot of videos about Elementor Pro, so check out my channel and the video description if you want to learn more. And then for now, I want to thank you for watching, and hopefully I will see you in another video on Living with Pixels. Isso aí, vivendo com Pix. É isso aí, resumo esse nicho de web design, de criação de sites, é um nicho de baixo risco, porque você não precisa de um investimento muito grande para começar, é um computador básico ali. Se você conseguir investir em cursos, é bom investir, mas se não puder, é bom, você consegue muito material bom no YouTube e você consegue começar a trabalhar sem muito investimento e ganhar dinheiro. Porém, é muito importante você gostar disso, porque é um negócio que você vai ficar o dia inteiro ali fazendo, então não acho que seja uma coisa pra você fazer só pelo dinheiro, porque quando você gosta, você tem mais ânimo para ir atrás e você vai crescendo mais. Bom, é isso. Espero que tenha sido útil, que tenha gerado alguns insights. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o joinha e segue também lá no Instagram, DiegoWP. Beleza? Brigadão, abraço.